Boa tarde a todos. Sou Maiara Gouveia, do Polo de Porto Nacional, e irei apresentar agora o meu trabalho de revisão de literatura. Bom, o meu tema são os processos de aprendizagem musicais paralelos à aula de música, 3 estudos de caso em uma escola pública de Palmas, Tocantins. Bom, a minha justificativa, resumidamente, é a questão de eu ter experiência em sala de aula, em escolas públicas, com a disciplina de música, né, que foi incluída aqui em Palmas, recentemente nas escolas de tempo integral da prefeitura, e eu estive passando por lá. E nessas minhas experiências de sala de aula, eu pude perceber que os alunos, eles levavam muito um conhecimento, já tinham um conhecimento prévio, né, alguns, e outros levavam sempre alguma coisa para estar questionando, não todos, mas muitos faziam isso, e tinham um conhecimento além, né, do que eu estaria passando dentro de sala de aula, que eles buscavam outras fontes fora da sala de aula. E daí surgiu o interesse de saber a mais sobre esse assunto. As questões da minha pesquisa foi justamente por que alguns alunos aprendem mais do que outros, né? E que fatores estão relacionados com a sua vontade de busca, de que maneira buscam ampliar seus conhecimentos e quais recursos utilizam, e por que preferem basicamente os mesmos instrumentos. No caso de um extra que eles aprendem fora, eu pude perceber que o violão, ele teve um gosto maior dos alunos que estudavam flauta doce comigo, né? Os que estudavam um outro instrumento quase sempre era o violão. Os objetivos de pesquisa é entender como se dá o processo de aprendizagem musical dos alunos, listar recursos mais utilizados como fontes de aprendizagem e a influência dos mesmos na obtenção do conhecimento, analisar os fatores que influenciam para o interesse de busca dos alunos e perceber o grau de cada um. Esse é o meu quadro de revisão de literatura. Ela está baseada, teve a dissertação que eu escolhi, né, que é da Alice Farias de Araújo Marques, Processos de Aprendizagem Musicais Paralelo à Aula de Música, à Aula de Instrumento. E as questões de pesquisa que ela coloca é o que leva o aluno a buscar esse conhecimento extraclasse, quais são os recursos utilizados nessa busca, como ele articula e administra as informações adquiridas. É basicamente o que eu coloquei na minha também, né, nos meus questionamentos. O objetivo era compreender os processos de aprendizagem musicais extraclasses vivenciados pelos alunos. E a revisão dela de literatura está fundamentada em conceituações de sujeito educacional, de sacristã e categorias de aprendizagem. A metodologia é o estudo de casos múltiplos, ela utiliza entrevistas com perguntas já semi-estruturadas. E os resultados, ela evidenciou aspectos relevantes nos processos de busca dos estudantes. As formas de aprendizagem incluem vários fatores. Esses aspectos relevantes, ela colocou o caso da influência da família, de um pai que seja músico, né, a vontade de aprender mais, e os aspectos e as formas de aprendizagem incluem vários fatores. Esses vários fatores o meio social em que está, basicamente é o meio social em que o indivíduo está inserido. Bom, um dos artigos que eu escolhi foi o da Patrícia Fernanda Carmen Quebache, que fala sobre o desenvolvimento musical, questão de herança genética ou de construção. Esse artigo me chamou a atenção porque nos últimos anos eu estive pensando sobre isso. Muitos colegas em sala perguntavam, ou amigos mesmo da faculdade, da UAB, sempre citavam alguma coisa sobre isso, se existe esse fator de herança genética para a aprendizagem dos músicos, para ele se desenvolver mais, ou se é uma questão cultural mesmo, né? E esse autor, essa
essa autora, ela coloca na conclusão dela, as questões dela realmente saber qual que é a influência do meio, né, e também da hereditariedade. Os objetivos é compreender como se constrói o conhecimento musical, qual o papel do organismo e do meio nessa construção, e principalmente se as estruturas musicais possuem algo de inato. A revisão, né, Gardner, ela cita, e esse outro autor aí que eu não sei citar o nome, é meio complicado, Hungregs, acho que seja isso. Piaget também, na teoria psicogenética de Piaget. Os métodos é análise teórica de autores. Resultados são as estruturas musicais não estão no sangue. Se um filho de peixinho não existe isso. No caso da pesquisa dela, ela chegou a essa conclusão de que é o meio. Ele aprende, ele é um filho de músico, ele se torna músico não porque o pai é músico, mas porque ele está vivenciando a música no seu meio social. No caso, por influência do pai, né? Pode passar. E esse último, né, de Daniel Goleman, um breve olhar sobre as músicas nas comunidades virtuais. Eu tirei da ABEM. E as questões de pesquisa fala sobre a influência do cyberespaço na aprendizagem das pessoas, né? Pode passar. E o último foi de Ana Lúcia Frega, que ele é em outra linguagem, então eu não vou explanar muito, mas fala da questão de compreender como se constrói o conhecimento musical, o papel do organismo e do meio nessa construção, e principalmente a questão da multiplicidade cultural das pessoas, né, os conhecimentos que eles têm, que vêm de herança cultural. Pode passar para a conclusão. E a revisão de literatura, as reflexões e análise, eu pude perceber na análise desses 3 artigos e da dissertação e também da minha vivência, é que o espaço escolar abre um leque de possibilidades para o aluno adquirir autonomia, sendo que a interação entre grupos influencia bastante no processo. E os recursos audiovisuais disponibilizados na internet é um meio muito comum e bem proveitoso de aprendizagem musical na atualidade. A valorização do conhecimento prévio e o estímulo ao aluno a buscar outras formas de aprendizagem, como a informal e a não formal, facilita o processo de autonomia e aprendizagem dos alunos. É isso, em especial a todos os tutores e amigos de Palmas e meus agradecimentos.